Tivemos uma semana em que as esperanças se renovaram nesta casa, quando na quarta-feira foi votado ou colocado em votação as emendas constitucionais que tratavam de voto aberto para votações aqui. Mas, como se viu, não houve quórum diante da série de atividades, inclusive e especialmente a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, chamada CPI do Cachoeira. E o envolvimento dos senadores nesta sessão e também em comissões mistas examinando várias medidas provisórias, uma delas que teve desfecho favorável na relatoria do senador Eduardo Braga, a 568, que mexia com salários de médicos, veterinários, projetistas, servidores do DENOX e de várias categorias do setor público federal, acabaram inviabilizando e não obtendo o quórum necessário para votar as emendas. O presidente da Casa, senador José Sarney, cumpriu uma expectativa da sociedade, colocando em votação a matéria, porém, a falta de quórum impediu o exame de um assunto tão relevante, especialmente no que diz respeito a voto aberto para a cassação de mandatos de parlamentares. Assim é que nós ainda temos esperança que a instituição possa restabelecer o debate desse tema tão relevante, especialmente às vésperas de uma decisão que o Conselho de Ética da Casa deverá trazer ao plenário do Senado em relação ao exame de um processo que envolve o senador Demóstenes Torres, sem partido, do Estado de Goiás. Mas tenho a convicção de que não faltará aos senadores que desejam examinar esse assunto a vontade e a responsabilidade e até o quórum para que votemos sem demora as emendas constitucionais, especialmente aquelas que simplificam, como a do senador Álvaro Dias, que trata exclusivamente da questão relacionada a voto aberto para a cassação de mandatos de parlamentares. Dessa forma, teríamos menos embates, porque as outras fazem abertura de voto para todos os casos. Eu, particularmente, senador Aloysio Nunes Ferreira, tenho dúvidas em 2 casos apenas de voto aberto, que é a derrubada de veto presidencial e a escolha de ministro do Supremo. E por que isso? Primeiro, por derrubar um veto com a pressão que tem o Poder Executivo, Diário Oficial na mão, e todo o seu poder, não só junto à base, mas também sobre os próprios parlamentares da oposição, é um poder ilimitado. Então, isso justificaria voto secreto para esse caso de derrubada de veto. E no caso de escolha de ministro do Supremo, também se autoexplica porque o ministro do Supremo, que nós votamos aqui, amanhã poderá ser o julgador nosso. Portanto, haveria uma incompatibilidade ou até um constrangimento nessas circunstâncias. São as únicas exceções que, a meu juízo, parecem justificar a manutenção do voto secreto. Nos demais casos, especialmente sobre a questão relacionada à cassação de mandato de parlamentar, o voto tem e precisa ser aberto para demonstrar a transparência da Casa em relação a um assunto tão relevante. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Aloysio Nunes Ferreira. Senadora Ana Amélia, eu ouço com muita atenção e sempre com muito proveito e prazer os discursos de Vossa Excelência. Vossa Excelência aborda uma questão da mais premente atualidade, que é o sistema de votação em algumas matérias onde hoje a Constituição exige o voto fechado, voto secreto. Eu concordo com Vossa Excelência plenamente em relação a, digamos assim, a estratégia de votação, na falta de outra palavra. Escolhemos aquela emenda constitucional onde há um maior consenso e onde haverá menos embate, que é exatamente essa emenda proposta por primeiro signatário, o senador Álvaro Dias, que restringe, no momento, a mudança do regime de aberto para fechado ao voto para apreciação de processos de cassação de mandatos parlamentares. Creio que, nessas circunstâncias, o parlamentar atua como um juiz. Não é um ato propriamente legislativo nem fiscalizador. É um ato praticamente que se assemelha a um ato do Poder Judiciário. Ele julga, ele emite uma sentença
cujo resultado poderá ser a supressão de um mandato popular. Ora, a regra em todas as democracias do mundo é que os atos judiciais sejam públicos, não é? E aí é um caso onde se assemelha a função do parlamentar com a função do juiz. Além do mais, o que está em jogo é a visão de cada um do que seja o decoro parlamentar, do que seja a compostura que cada um deve guardar no exercício do mandato, e está em jogo também o que seja a visão que a própria Casa tem sobre o respeito que ela deve merecer dos seus integrantes e daqueles que ela representa. Portanto, são valores que devem ser colocados claramente perante a sociedade no voto dos parlamentares. Em relação ao veto, concordo com Vossa Excelência, o voto secreto é uma proteção contra pressões indevidas do Poder Executivo e a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como, por exemplo, do ministro do STJ, no meu entender, além desta implicação que tem, que Vossa Excelência lembra, eu acrescentaria mais uma. O voto aberto poderia levar a uma certa politização e partidarização indesejável dessa deliberação para cargos que, no meu entender, devem representar, digamos assim, o mais amplo consenso, porque a sua autoridade, a autoridade no seu julgamento, no exercício das suas funções, é em grande parte dependente disso, dependente do fato de que ele foi levado a ele por uma deliberação sem conotações, digamos assim, de facções, né? Por isso também concordo com Vossa Excelência, mais uma vez, como em tantas, a respeito dessa questão. Eu lhe agradeço muito e gostaria que esse seu aparte integrasse aqui o texto integral desse meu pronunciamento nesta manhã, senadora Luísa Nunes Ferreira. De fato, além do aspecto de estarmos avaliando a natureza e as implicações do decoro parlamentar, obrigação que temos perante, em primeiro lugar, a nossa própria consciência, aos nossos eleitores, ao partido que representamos aqui e aos estados que nós representamos também. Porque quando chegamos, passamos a ser não senadores dos nossos eleitores, mas senadores do estado que nós estamos com muita honra representando. É mais do que isso, penso que também seja um julgamento político, institucional em alguma medida, porque se trata de preservar a instituição. E é nessa medida que eu tenho insistido em relação a esses aspectos dessa abertura. Por isso, saudei com muito entusiasmo a iniciativa do presidente José Sarney de ter colocado em pauta a matéria, sintonizado exatamente com as aspirações da sociedade brasileira, que está cansada dessa impunidade que nós temos. E Vossa Excelência levanta um outro aspecto da questão das escolhas dos ministros dos tribunais superiores, não só do Supremo, que é a Corte Máxima do Judiciário, mas dos tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior STJ e assim por diante. E também, senador Aloysio, das próprias agências reguladoras, porque, como nós vimos numa iniciativa de Vossa Excelência, na Comissão de Assuntos Econômicos, hoje a escolha de caráter eminente político dos dirigentes dessas agências reguladoras, que seriam mediadoras entre o consumidor e a empresa concessionária do serviço público, não está agindo de maneira consensuada ou de maneira adequada a esta exigência e ao cumprimento desta responsabilidade. Por isso, o próprio Tribunal de Contas da União faz um apelo que o Senado passe a exigir, não só nas sabatinas, mas também a provocar o Poder Executivo para que as escolhas não tenham um caráter eminentemente político, e aí vale também para os tribunais superiores, mas um caráter eminentemente técnico. Isso seria uma salvaguarda para a própria sociedade brasileira. Mas hoje eu também trago aqui, senador Mozarildo Cavalcante,
anúncio, ou pelo menos a confirmação, de uma iniciativa que o governo está fazendo, e trata do Ministério das Cidades, comandada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, do meu partido, que é o Programa de Aceleração do Crescimento em relação à fase, o PAC 2, um investimento que chega em boa hora para as cidades, para investir em obras na área urbana, em melhorias na área de saneamento e pavimentação. Medidas como essa visam o estímulo da economia, que apresentou fraquíssimo desempenho neste primeiro trimestre e, sobretudo, devem representar mais empregos e melhoria para a infraestrutura das cidades. Os municípios brasileiros ainda são carentes de sistema de distribuição de água e tratamento de esgoto. Até o ano de 2010, somente metade dos lares brasileiros era atendido por redes de coleta de esgoto sanitário. E em plena Rio+20, nós ainda ficamos com este passivo ambiental a ser resolvido. Porque saneamento, senador, o senhor que é médico sabe que saneamento é também saúde, é prevenção. E precisamos urgentemente resolver essa questão relacionada à água e também ao esgoto. No meu estado, o Rio Grande do Sul, aparece num estudo nacional do saneamento básico do IBGE entre os 10 estados brasileiros com o pior tratamento de esgoto nos municípios. É inacreditável. Dizem que é o Sul maravilha, mas com esse dado mostra que não confere com a realidade essa informação. Apenas 15, ou seja, 1% das cidades gaúchas contavam com o serviço de saneamento até 2010, data da última pesquisa do IBGE. O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, diz que os cofres do governo vão dedicar pelo menos 10 bilhões de reais para investimentos em saneamento, obras essenciais para a melhoria da qualidade de vida dos moradores das nossas cidades e 5 bilhões de reais para a pavimentação de estradas. E é sobre essa fatia de recursos que quero falar com mais ênfase agora aqui no plenário. Obras que melhorem a qualidade das estradas, principais ou secundárias, são muito importantes nesse momento para o nosso país. Aumentamos a produção de grãos no interior agrícola e precisamos de melhores estradas para escoar as safras. Além disso, o aumento do consumo registrado nos últimos anos dá melhores condições de vida às famílias brasileiras que viajam mais e a infraestrutura das cidades precisa acompanhar esta evolução. Os recursos do Tesouro Nacional estarão à disposição de qualquer município. Portanto, cabe aos prefeitos buscar as informações junto ao Ministério das Cidades e procurar atender às exigências na documentação e nos projetos. Experiências anteriores nos ensinaram que a falta de informação e preparação de projetos é um dos maiores entraves para a aprovação e inclusão dos municípios nesse tipo de programa. Em maio do ano passado, a Assembleia Legislativa do meu estado, Rio Grande do Sul, realizou o seminário Os Municípios Gaúchos e o PAC do Saneamento Ambiental. Estive presente naquele encontro, junto com o deputado Ronaldo Zucchi, do PT, que também, junto comigo, trabalhamos no Ministério das Cidades para promover aquele debate, que foi uma experiência única na transmissão das informações relatadas pelo secretário de Saneamento, Leodegar Tiscoski. Eu testemunhei prefeitos e técnicos municipais acompanhando apresentações que pudessem aproveitar os recursos e estavam disponíveis na primeira fase do PAC do Saneamento Ambiental, que recebeu inscrições no ano passado. O objetivo principal daquele seminário foi o de fornecer capacitação e conhecimento sobre a formatação de projetos e dos trâmites necessários para a obtenção dos recursos. Os municípios brasileiros, gaúchos ou de outros estados, possuem dificuldades históricas na elaboração de projetos e superação de trâmites burocráticos. Tais dificuldades foram evidenciadas pelos cortes dos restos a pagar dos anos de 2007, 2008 e 2009. Muitos dos municípios, inclusive na sua Roraima, senador Mozarildo, que sofrem com os cortes, chegaram a essa situação por não ter conseguido concluir projetos e iniciar obras em decorrência dessas dificuldades e desses cortes, os famosos restos a pagar.
Recursos existem desde que existam também bons projetos. E é o que o governo não cansa de repetir quando batemos as portas dos gabinetes aqui em Brasília pedindo o atendimento de projetos dos prefeitos municipais. E este não é um problema só das prefeituras, pois muitos dos investimentos do nosso país esbarram na baixa qualidade dos projetos apresentados e acabam não saindo do papel. O caminho para chegar a essa fase de aplicação dos recursos é longo, mas precisa ser superado. O secretário nacional de saneamento do Ministério das Cidades, Leodegar Tiscoski, que foi deputado federal por Santa Catarina, ressalta que até 2014, os municípios que não tiverem, por exemplo, os projetos e o plano de saneamento elaborado, não poderão receber mais recursos do governo federal para essas obras. Muitos municípios que se inscreveram em 2010 e preencheram as exigências do governo para o recebimento das verbas do PAC 1 estão sendo chamados agora. O secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Júlio Eduardo dos Santos, anunciou a autorização de gastos em pavimentação para inúmeros municípios brasileiros. Entre essas cidades contempladas estão 21 municípios gaúchos, entre os quais Cerro Largo, Farroupilha, Porto Xavier e Tapera. Antes de receberem esses recursos, as prefeituras terão de começar a demarcação de terras, iniciando a obra e contar com o envio posterior dos recursos de uma parceria entre prefeitura e governo federal. Essa parceria precisa funcionar. E aqui falo de um problema que se arrasta desde o ano passado e que já rendeu várias reuniões, audiências, minha e de outros parlamentares, entre os quais o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, na Esplanada dos Ministérios, mais precisamente com representantes dos Ministérios das Cidades, Secretaria do Tesouro Nacional, Casa Civil e Articulação Política do Governo. Desde junho de 2011, 42 municípios do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina esperam a liberação de 1,1 bilhão de reais para a implantação de sistemas de infraestrutura do transporte coletivo urbano e mobilidade urbana. Tudo o que precisamos, inclusive pensando na Copa de 2014.